E aí, tranquilo? Vamos fazer mais uma aulinha aí de química. Primeira consideração que eu vou fazer, aulinha de ácidos e bases, tá? As outras funções inorgânicas eu vou falar outra hora. Mas ácidos e bases é muito importante, principalmente para ITA e IME, porque cai bastante, cai quase todo ano. E esse primeiro vídeo que eu vou fazer vai ser um vídeo mais geral, assim, que tu vai poder usar para qualquer vestibular. Vai ser aquela aulinha padrão que a gente tem em qualquer colégio, tá? Da introdução mesmo, do que é um ácido, do que é uma base e tal. Algumas considerações que a gente tem que ter. E depois eu vou aprofundar bastante. Já vou entrar em mecanismos e tal. E como é que tu compara a acidez de, de compostos e basicidade a nível de segunda fase também. Pra tu argumentar e tal. Mas beleza. Vamos começar então com ácidos, né? Primeiro, a gente tem que falar um pouquinho da teoria de Arrhenius. Para a gente introduzir aqui duas definições que a gente tem que ter daqui para frente. Nada muito difícil. Arrhenius. Eu acho que é assim que escreve, né? Beleza. Primeiro, ele primeiro definiu para nós o que é uma dissociação iônica. Dissociação iônica. Beleza? E ácidos e bases, a gente vai estar falando mais de ligação iônica. Tá? A gente vai predominantemente falar de ligações iônicas. Pode ter ligação covalente? Pode. Vou falar um pouquinho mais para frente, mas a princípio é iônica, beleza? Vamos lá então. Dissociação iônica. O que é isso? Isso é um processo físico, tá? Que basicamente consiste na separação dos íons. Olha, meu Deus, que, que estranho, né? Não tem nada a ver com o nome. Pois é, calma. Que agora eu vou te apresentar um novo nome que pode acabar confundindo bastante, tá? Ó, por exemplo, tu tem um cloreto de sódio, NaCl, aqui no estado sólido. Foda-se o estado. E aí, através da dissociação iônica, tu separa os íons desse cara. Ou seja, tu vai ter um Na+, mais um Cl-, tá? Que são esses os íons que compõem essa molécula, beleza? Tá. Essa molécula não, esse composto. Desculpa. Vambora. Agora, tu pode ter também a ionização. Ionização. São coisas diferentes, tá? Ó, lembrando, a dissociação iônica é um processo físico, tá? Vou até escrever aqui. Físico. Por quê? Porque tu vai pegar esse composto e fisicamente tu vai separar os íons dele, certo? Agora, a ionização é um processo químico, beleza? É um processo químico que forma íons. Forma íons. Eu vou colocar aqui, então, formação de íons depois de reagir com água. E isso é um processo químico. Então essa aqui é a diferença, tá? Aqui, na dissociação iônica, a gente tem um composto e fisicamente, simplesmente, a gente separa os seus íons. Na ionização, a gente vai ter um composto qualquer, a gente vai reagir ele com água e assim a gente vai formar dois outros íons, tá? Que não existiam antes. Então, por exemplo, quando eu tenho HNO3 mais H2O, isso assim eu vou estar formando dois íons. Eu vou estar formando o hidroxônio, o H3O+, e o NO3-. Beleza? A gente vai estar formando novos íons que não existiam antes. Tipo, claro, eles existiam, mas eles não estavam no composto em si. Beleza? Tá, o que é importante saber também? É importante saber os nomes, tá? Os nomes principalmente dos compostos.
tá? Dos íons não precisa saber tanto assim, mas, por exemplo, tem que saber que é um cloreto, que é um clorito, a diferença, tá? E isso tu, cara, é meio que decoreba, meio que tu vai pegando fazendo exercício também, tá? Tu não pode simplesmente achar que não vai ter, que tu não, que tu vai decorar e que a prova vai te dar. Não, ela não vai te dar. Beleza? Tá. Beleza. Próximo ponto. Próximo ponto. Vamos começar a falar então de ácidos, tá? A gente já falou, já fizemos a nossa pequena introdução. Agora vamos falar um pouquinho de ácidos, beleza? Ó, lembrando que aqui vai ser a aula introdutória que serve para qualquer vestibular, tá? Tanto ITA e IME como, sei lá, SpaceX, FUVEST, qualquer coisa assim, URGS, qualquer coisa, tá? Beleza, ácidos. A gente vai primeiro estudar a teoria de Arrhenius, que é a que cai em todos os vestibulares, tá? As outras não costumam cair, nos menos concorridos, né? Beleza. Vai ser ácidos Arrhenius de novo, o mesmo cara. Arrhenius. Ops. Aí. Arrhenius. Beleza. Ó, a gente vai consistir, um ácido de Arrhenius vai consistir em uma substância que libera como único cátion, o hidroxônio, que é o H3O+, tá? Mas como esse cara aqui acaba se dividindo em um H+ e uma água, a gente acaba falando ou um H+, tá? Um cátion que é simplesmente um hidrogênio, tá? Por exemplo, vou pegar 3 exemplos aqui. 3 exemplinhos. Ó, eu tenho o HCl mais água, que aí forma, então, um H3O+, mais um Cl-, tá? Ops. A gente tem essa particularidade, então, ó. Tu percebe que quando tu reage com água, esse cara, acontece aqui, ó, uma ionização, certo? Porque tu cria 2 íons que não existiam somente nesse composto aqui, tá ligado? É isso que tá acontecendo, é uma ionização que a gente tá falando, beleza? Então, com ácidos, quando tu reage ele com água, o único cátion que vai formar, o cara positivo aqui, vai ser esse H3O+, tá? Só que muita gente acaba representando por um H+, porque esse cara, ele vai simplesmente se dividir, né, em uma água e um H3O+, entendeu? Então a gente acaba representando aí como um H+, muitas vezes, tá? Eu prefiro escrever H3O+, que aí deixa mais visível o que está acontecendo, beleza? Tá, vamos então para outro exemplinho aqui. Deixa eu pensar, um ácido sulfúrico, pode ser? H2SO4. A nomenclatura eu vou falar depois, tá? Eu vou falar depois. H2SO4 mais 2 águas, para já deixar balanceada a equação, né? Vai dar 2 hidroxônios mais o íon SO4 2-. SO4 2-. Beleza? Outro exemplinho. O nome do íon não é muito importante, eu falei, né? Mas às vezes pode ajudar a saber, né? Que esse aqui é o sulfato. Então, na verdade, vai ajudar para nomenclatura lá. Beleza. E aí depois a gente tem um outro ácido. Esse aqui. Deixa eu pegar um exemplinho legal. Vou pegar qualquer um, né? Na real.
Foda-se. Pegar o H3PO4 fosfórico mais 3 águas. 3 águas. Vai formar 3 hidroxônios mais o fosfato. Beleza? Então eu posso até destacar aqui, ó. Deixa eu ver se essa cor fica boa. Não. Não, na real pode ser. Pode ser. A gente tá falando de ácidos, uma cor vermelha cai bem, né? Ó. Então aqui tá sendo liberado só o hidroxônio, né? Como o único cátion, na verdade. Aqui também. E aqui embaixo também. Beleza? Por isso que esses 3 caras aqui, eles são considerados ácidos porarrênios. Beleza? Ah, mas por que porarrênios? Porque tem outras teorias que a gente vai ver depois, tá? Mas o importante é saber o arrênios. Pros menos concorridos, estou falando, beleza? Tá. Agora vamos falar de algo muito importante, que é um hidrogênio ionizável. Tá. Então o que a gente estava falando? A gente estava falando que estava acontecendo uma ionização. E como um ácido ele libera um H+, né, como único cátion, quer dizer que esse hidrogênio ele tem que ser ionizável, certo? Ele tem que ser ionizável, porque ele tem que ser solto, ele tem que ir embora do cara. E como a gente está falando de ionização, que é com auxílio da água, esse cara vai embora. Então ele é um hidrogênio ionizável, é o cara que vai embora, tá? É o hidrogênio que vai embora, é o que a gente está falando aqui. Então assim, o que a gente pode falar sobre um hidrogênio ionizável? Ele se liga ao elemento mais eletronegativo. Cara, essa palavra, essa propriedade a gente vai falar muito, tá? Então, tenha em mente aí a ordenzinha da eletronegatividade, pá. Fui ontem no clube, briguei. É isso que tem que ter em mente, beleza? A gente vai usar muito isso, tá? Isso é muito útil. Beleza, vamos ver. Se liga o elemento mais eletronegativo. Por quê? Porque aí o elemento vai puxar os elétrons mais para ele, o hidrogênio vai ficar positivo, e assim ele vai sair como cátion. Faz sentido? Beleza. Tá. O que a gente tem que falar? Dois casos. Sem oxigênio, tá? E com oxigênio, tá? Lembrando, isso aqui é para qualquer vestibular, tá? Para ITA e IME, não leva muito isso em consideração, tá? Não leva tão em consideração isso. Para a primeira fase até dá para levar, tá? Para a segunda não, esquece. Vamos ver. Quando não tem oxigênio, todos hidrogênios são ionizáveis, tá? Pode dar uma decoradinha nisso aí. E quando tem oxigênio no teu composto, ionizáveis, os hidrogênios ionizáveis são os ligados ao oxigênio. Tá? Beleza, é isso que tu tem que lembrar. Quando não tem oxigênio, todos os hidrogênios são ionizáveis. Quando tem oxigênio, eles são ionizáveis só os ligados ao oxigênio. Tá? Por quê? Porque qual que é a ordem de eletronegatividade dos elementos, né? Fui ontem no clube e tararará. Beleza. Por que isso acontece? Cara, porque quando tu tem oxigênio, o oxigênio é o mais eletronegativo. Certo? É o mais eletronegativo.
Então olha só o que é a nossa definição aqui, ó. Mais eletronegativo. Beleza. Porque aí ele vai puxar com mais força o elétron do oxigênio. E aí do hidrogênio. E o hidrogênio vai ficar positivo e assim ele vai sair como cátion H+, certo? Beleza. E o flúor? Cara, acontece que o flúor ele não é muito usado. Ele não faz muitas reações, porque ele é muito, muito eletronegativo. Então, pela eletronegatividade do flúor, tá? Ele acaba não sendo muito usado, tanto nos exercícios quanto em laboratório mesmo. Porque ele faz muito, tipo, a reação inversa, sabe? Se tu tem um negócio aqui com flúor, que faz uma reação, e tem um outro negócio aqui, sei lá, mais flúor, sei lá. Ele é muito eletronegativo e ele acaba fazendo isso aqui, ó. Ele volta, sabe? Então ele é meio bosta, essa que é a real, beleza? Então por isso que a gente fala do oxigênio, tá? Ah, isso não tem oxigênio. Beleza, e é nitrogênio, cloro, bromo, essas coisas, sabe? Porque aí meio que a eletronegatividade não faz tanta diferença como o oxigênio. O oxigênio é bem eletronegativo, tá? Mas menos que o flúor. Por isso que a gente acaba adotando isso. Mas para o pessoal aí do ITA e do IME, cara, não acochambra isso, tá? Não bitola isso porque não vale a pena. Só ajuda a visualizar um pouquinho. Beleza? É isso aí que a gente tem em mente. Tá. Vamos falar agora de classificação. 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 Classificação do quê? Dos ácidos. Tá? Classificação dos ácidos. Aqui, cara, é muito fácil isso aqui. É muito fácil, mas tem que saber, tá? Tem que saber porque isso aqui cai adoidado, não como questão, mas como... Tipo, ele vai te falar, tu tem um oxiácido orgânico binário, tu tem que saber, tá ligado? Tu tem que saber. E isso não vai ser a questão em si, vai ser um passo para tu resolver a questão, óbvio, tá? Vamos lá. Aqui eu vou separar aqui como eu tenho no meu caderno, que aí fica mais bonitinho. Aqui eu tenho 2, aí eu vou ter 3. Aí. Depois eu vou ter 4. Depois eu vou ter 2. E aí por último aqui eu vou ter 3. Tá. Vamos lá. Isso tudo são nomes, tá? tudo é nome. Mas tem que saber, não é complicado. É bem lógico, tá? Primeiro, orgânicos e inorgânicos. Lembra que agora a gente está falando de funções inorgânicas, tá? A gente está falando de funções inorgânicas. Mas, no aprofundamento, nos próximos vídeos que eu fizer, depois de bases, eu vou falar já juntando com orgânicos, beleza? Já vou juntar com orgânicos também, tá? Porque o que serve para orgânica serve para inorgânica. Qual que é a diferença entre esses caras? Um ácido da orgânica, ele apresenta carboxila, tá? Ele tem carboxila. Eu vou colocar assim, ó. Eles têm carboxila. Carboxila nada mais é do que esse grupo funcional aqui, ó. É um carbono que faz uma dupla ligação no hidrogênio e uma ligação simples numa hidroxila, um OH, certo? Pode ser representado assim também, ó. COOH. Beleza? Tá. E os inorgânicos, então, não tem. Tá? Próxima classificação. Hidrácidos ou oxiácidos. Aí, tá? Hidrácidos.
Não, eu vou falar o oxiácidos primeiro, que é muito fácil. Oxiácidos tem oxigênio. Ah, que sorte, né? Que sorte. E os hidrácidos não tem. Beleza, muito fácil. Próxima classificação. Binários, terciários e quaternários. Como é que tu define esses caras? Esse aqui, ele se baseia no número de elementos que tem aí o teu ácido, tá? Não é número de átomos, é número de elementos, tá? Então, ó, binários. Eu tenho, por exemplo, o HCl, tá? Que eu tenho o hidrogênio e o cloro. Depois, ternário. É ternário, né? Desculpa, não é terciário, é ternário. Ternários. Eu tenho, por exemplo, o sulfúrico, H2SO4. Tem o enxofre, oxigênio e o hidrogênio. Beleza. Quaternários, eu tenho esse bicho aqui, ó. H4, aí abre colchetes, ferro, cianeto 6 e fecha aqui o colchete. É, esse bichão aqui. Tá? É, meio sugado, beleza. Depois eu vou escrever aqui do lado umas coisinhas a mais. Tá, depois a gente tem monoácidos, diácidos, a gente tem triácidos e tetrácidos. Pra mim é muito feio esse nome. Pra mim podia ser tetraácidos, mas né? Beleza. Vamos ver. Monoácidos. Isso aqui, ele tem a ver com o número de hidrogênios ionizáveis, beleza? Então a gente tem, por exemplo, aqui um HCl novamente. Não tem oxigênio, então esse hidrogênio aqui é ionizável. Entendeu? Qual que é a moral? Beleza. Aqui, H3PO2. Como é que eu sei, cara? Olha aqui, ó. Quando tem oxigênio, os ionizáveis são ligados ao oxigênio, tá? Então, aqui eu tenho 2 oxigênios. 3 hidrogênios, 2 deles estão ligados nos oxigênios, tá? Diácidos. A gente vai ter H2SO4, tá? A gente vai ter H3PO3, a gente vai ter H3PO4 no triácidos, aí, e no tetrácido a gente tem o H4P2O7, tá? Beleza. Depois, outra classificação muito importante, tá? Essa aqui é de bitolar, infelizmente. Essa aqui tu vai ter que bitolar, tá? A gente tem os ácidos fixos e os voláteis, tá? A gente tem esse aqui. O que é volatilidade? Novamente, um elemento, uma substância que é volátil, quer dizer que ela evapora facilmente, tá? Ou seja, menos de 100 graus Celsius, basicamente, tá? Quando o cara é volátil, ele evapora facilmente, beleza? O que tu tem que saber? A maioria desses caras, a maioria dos ácidos são voláteis, tá? A maioria. Mas tem 3 que tu tem que bitolar que são fixos. Fixo é o contrário de volátil, beleza? É o contrário. Tem 3 caras que tu tem que bitolar, que eles aparecem bastante, tá? Que é o fosfórico, H3PO4. Tu tem também o sulfúrico, o H2SO4. E o bórico, H3BO3. Esses caras aí tu vai ter que bitolar, beleza? Voláteis são os que evaporam facilmente,
beleza? Tu pode bitolar sim, que são hidrácidos, tá? Que são hidrácidos. Hidrácidos, tá? Por quê? Nos oxiácidos, percebe que esses três aqui são oxiácidos, né? Esses três aqui, tá? E basicamente são eles que tu tem que saber que são fixos. O resto, tu bota como volátil também, tá? Tu bota como volátil. Beleza, vamos ver. E última classificação, então, vai ser quanto ao grau de ionização. Tá? Grau de ionização. Isso aqui é bem bitolado. Bem bitolado. Moderados. E fortes. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar da força dos ácidos sem ter a ver com o grau de ionização. Beleza? Mas isso aqui talvez caia, né? Não sei. Vamos ver. Quanto ao grau de ionização. Primeiro, o que é o grau de ionização? Deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui, ó. O grau de ionização, ele é dado por essa formuleta aqui, ó. Ele é um alfa, a gente apresenta por um alfa, tá? E vai ser número de moléculas, tá? Número de moléculas ionizadas. Moléculas não, partículas, né? Pode ser partículas. Partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissolvidas. Tá? Então, assim, tem algumas questões, por exemplo, que falam, se dissolveram tantas partículas de não sei o que, tantas moléculas de não sei o que. Beleza. Qual que é o grau de ionização? E tal, e tantas se dissolveram, sabe? Foram ionizadas, tantas se dissolveram, o ácido é forte ou fraco? É isso que ele te pergunta. Tá? Então, às vezes, tu não sabe qual ácido que o cara tá falando, mas tu sabe essas informações. Então, aí tu tem que dar uma bitoladinha. Beleza? Tá. Fracos. Fracos é quando o resultado dá entre 0 e 5%. Tá? Moderados é quando ele dá maior ou igual a 5% e menor ou igual a 50%. E depois fortes é quando ele dá entre 50% e 100%. Tá? Pode ser igual a 100% também. Beleza? É isso aí, é bem bitolação mesmo. Não tem muito o que falar. Tá? Então aqui, ó, essa classificação é o grau de ionização. Essa aqui é quanto à volatilidade. Essa aqui é o número de hidrogênios ionizáveis. Essa aqui é o número de elementos. Tá? Essa aqui é a presença de oxigênio e essa aqui, a primeira, é se é orgânico ou não, presença ou não de carboxilo. Beleza? Estamos terminando, estamos finalizando já. Tá? Uma coisa que vale ressaltar, uma coisinha bem importante, mas que é meio bobinha, mas ajuda, né? Nos ácidos, o NOx do oxigênio é sempre -2. Então tu não tem que te preocupar. Tá? Não tem que te preocupar quanto a isso. Às vezes tu fica meio em dúvida, né? Será que é? Será que não é? Peróxido, óxido, não sei o quê. Nos ácidos é sempre -2, ponto, acabou. Tá? Isso aí tu não tem que te preocupar, fica bem sereno. Beleza. Vamos falar então da força dos ácidos. A força dos ácidos. Tá? Mas tu acabou de falar. Não, eu falei quanto ao grau de ionização. Para ver se ele é forte ou fraco. Agora a gente vai falar da força
falando, tipo, a capacidade mesmo dele liberar o cátion hidroxônio ou não. Tá? A gente tá falando bem disso mesmo, beleza? Mas no aprofundamento a gente vai falar melhor disso aqui. Por quê? Porque na primeira fase tu vai chegar lá, vai fazer isso aqui, tipo, não vai, porque as questões são mais difíceis do que isso. Beleza? Mas vamos lá, ó. Força. A gente vai analisar duas situações. Primeira para os hidrácidos e depois para os oxiácidos, tá? Hidrácidos. Tá? Hidrácidos. Vai ver que não é difícil, mas é meio bitolado. Tá? Para os hidrácidos, tu tem aí três situações. O ácido pode ser forte, ele pode ser moderado, ou ele pode ser fraco. Aí é bitolação, tá? Bitolação total. Forte, um ácido forte, vai ser o HCl, vai ser o HBr e vai ser o HI, tá? Perceba que eu tô falando aqui do grupo 17, tá? E no moderado a gente coloca aqui o HF, por aqueles motivos que eu falei antes, tá? Que o flúor ele é muito eletronegativo e ele acaba não participando muito dessas reações aí, beleza? E ele é eletronegativo demais, assim, tá? E o raio atômico dele é menor, tá? Tipo, isso a gente vai falar mais no aprofundamento, beleza? E os ácidos hidrácidos fracos é o resto. Tá? Então aqui, grupo 17, só lembra que o ácido com o flúor, ele é moderado, beleza? Tá. E agora vamos analisar os oxiácidos. Oxiácidos, tá? Beleza. Aqui nós temos uma formuleta que a gente vai usar. Uma formuleta. Que simplesmente tu vai fazer assim, ó. Tu vai fazer... deixa eu escrever aqui do ladinho. Vamos supor que o formato do oxiácido vai ser HX, um elemento qualquer aqui, e OY. Tá? O que tu vai fazer? Tu vai fazer Y menos X. Tu vai fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Beleza? É isso aqui que tu vai fazer. Tá? Por quê? Porque aí com essa continha tu vai encaixar o teu ácido aí numa das três classificações que a gente vai ver agora. Tá? Que ou ele é forte, ou ele é moderado, ou ele é fraco. De novo, mesma coisa. Tá? Beleza. Forte é quando esse teu resultado aqui, ele der 3 ou 2. Moderado é quando esse resultado der 1 e fraco é quando der 0. Fácil, né? Bem tranquilinho. É só tu lembrar que esse número aqui não pode dar negativo. E sempre vai ter mais oxigênio que hidrogênio, na maioria das vezes. Tá? É isso que tu vai lembrar. Uma única exceção. Meu Deus do céu, que busão. Uma única exceção. Exceçãozinha, chata. Vou colocar aqui do ladinho. Um cara que não se enquadra nessa formuleta é o H2CO3, ácido carbônico. Porque ele é fraco. Beleza? E se tu fizer oxigênio menos hidrogênio, dá 1. E aí daria moderado. Mas não, ele é fraco, tá? Beleza. É uma exceçãozinha aí que a gente tem que saber. Penúltimo pontinho sobre ácidos, pra gente finalizar. Penúltimo pontinho. Nomenclatura. Esse aqui tem que saber. É importante isso aqui. Tá? Nomenclatura. Vamos analisar novamente aí
os dois cenários que a gente tem, hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos é sempre o mais fácil, eu acho. Hidrácidos, tá? É sempre o mais tranquilo. Por quê? Porque tu vai ver o radical do elemento. O radical do elemento que tem no teu ácido, tá? Deixa eu colocar aqui então, ó, para hidrácidos, tu vai ver. Eu vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar o íon, o ânion, né? Cianeto, tá? Cianeto. Isso aqui é cianeto. E ele vai virar cianídrico, tá? Como é que é a formuleta para tu fazer? Tu vai primeiro escrever ácido, depois tu vai colocar o radical que tu está falando. Então, se é cloreto, vai virar clorídrico. Se é iodeto, vai virar iodídrico, acho que é que fala, né? Fluorídrico, assim que vai, tá? É o radical do elemento, mas eu vou colocar do elemento, mas entenda que pode ser ânion, tá? Elemento mais, e no fim tu vai colocar hídrico, e deu, e acabou. Essa aqui é a nomenclatura dos hidrácidos, é rolha, tá? É bem rolha. Aí, perfeito. Tá, agora a gente vai falar dos oxiácidos, que é só uma regrinha a mais aí. Não é difícil, mas é meio chatinho, Vamos lá. Oxiácidos. Oxiácidos. Tá? Para os oxiácidos, tu vai ver o NOx do elemento. NOx. Tá? Então aqui em cima tu via o radical, o nome, e aqui embaixo tu vai ver o NOx. Tá, mas o que tem a ver? Para cada NOx, tá? Para cada NOx, tu vai ter uma terminação diferente. Isso é uma merda. Mas foda-se, tu tem que saber, tá? Foda-se. Vamos ver, ó. Em todos os casos, tu vai começar com ácido. São quantos? São 4, beleza. Ácido, ácido e ácido. Beleza, vou começar do menor para o maior, tá? O menor, qual que é a terminação na biologia, por exemplo, ou na química também, de quando tá meio deficiente, assim? É hipo, né? Então aqui vai ser hipo. Aí tu vai ter o radical, tá? Tu vai ter o radical. Oso. Na química, tem isso em mente. Tudo que tiver menor NOx tem nome oso. Quase tudo. Tem 1 ou 2 casos que não são, tá? Porque não existe oso, por exemplo. Aí eles preferem adotar o outro. Mas tudo que tem menor NOx, tu vai colocar oso. E tudo que tem maior NOx, tu vai colocar ico. Beleza? Tá. Já vou te falar aí então. Ó, aí nesse segundo caso aqui, tu vai colocar só oso. Nesse terceiro caso aqui, tu vai colocar só ico. E no maior NOx de todos, tu vai colocar per. E aqui, ico. Beleza? Quando que tu vai usar cada um deles? Ácido hipooso. Hipooso é o menor NOx de todos. Tu vai colocar um aqui. Mais um. Tá? Só no oso, tu vai colocar, quando tu tiver um NOx, 2, 3 ou 4. O ico, tu vai usar quando tu tem 5 ou 6. E o perico, só quando tu tiver 7. E fechou. Vou dar uns exemplinhos, tá? Mas é isso aqui que tu tem que seguir. A rigor. Tá? Engole isso aqui, cara. Engole isso aqui. Tá? Muitas vezes, cara, com tanto de tu fazer exercício, tu não vai ter que decorar isso aqui, porque tu, tipo, já vai pegar, tá? Tu já vai pegar isso. Mas, pô, tem que saber, né, meu? Tem que saber. Por exemplo, vamos pegar aqui
Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, tá? H2SO4. Beleza? Nos ácidos, a gente falou que o NOx do oxigênio é sempre menos 2, certo? Então aqui a gente coloca o menos 2. Aqui embaixo fica menos 8. Aqui vai ficar mais 1, né? O hidrogênio. Aqui embaixo fica mais 2. Então, o enxofre tem que ser mais 6. Pareceu que dá 0, né? Mais 6. E o mais 6 aqui, ó, ico. Por isso que é ácido sulfur, que é o radical do enxofre, né? Sulfur, radical do ânion, na verdade, né? Que é o sulfato. Sulfúrico. Pegou? Pegou? Sulfúrico. Beleza, outro. Deixa eu pegar HClO. HClO. Ó, o NOx do oxigênio sempre menos 2, que fica menos 2. O hidrogênio, mais 1. Então aqui é mais 1. O NOx do cloro, como sempre, né, família 17, mais 1. Beleza? Mais 1 é quanto? Hipooso. Então aqui é ácido hipocloroso. Beleza. Um outro. Esse aqui é hipocloroso, né? Beleza, agora um parecido, um amigo dele. HClO4. HClO4. Beleza. Ó, vamos ver. Oxigênio, menos 2. Aqui vai ficar menos 8. Aqui, mais 1. Mais 1. Olha só, o NOx do cloro ficou menos 7. Isso pode? Pode. Mais 7, desculpa. Mais 7. Né? Mais 7. Pode isso? Pode. Pode. Por incrível que pareça, pode. Mais 7 é o quê? Perico. Perico. Esse aqui é o ácido hiperclórico ou perclórico. Tá? É hiperclórico ou perclórico. Acontece dos dois, tá? É a mesma coisa. Percebe que só pelo fato de eu colocar 4 oxigênios, pulou do menor NOx para o maior NOx. Isso pode acontecer. Fechou? Beleza, mais alguns exemplinhos aqui. Antes da gente finalizar. Deixa eu pegar... HBr. Água bromada, né? HBr, isso aqui é importante. HBr. Oxiácido? Não, cara, não tem oxigênio. Então a gente vem aqui pra cima, ó. É ácido radical do elemento. Bromo, né? Brom. Hídrico. Ácido bromídrico. Fácil, né? Fácil. Beleza. Fácil. Mais um. H2CrO4. Eu não sei o que é o CR, é o cromo. Não te faz, meu, não te faz. Vamos ver. Oxigênio, menos 2. Aqui vai ficar menos 8. Hidrogênio, mais 1. Fica mais 2. Aqui então tem que ser mais 6, o NOx do cromo. Mais 6 é ico. Eita, então aqui é ácido crômico. Beleza. Perfeito. Mais um. Último. Deixa eu ver. Vamos ver. Esse aqui é bom. HMNO4. Esse aqui é bom. Ó, menos 2, aqui fica menos 8, mais 1, aqui fica mais 1. E aqui então ficou mais 7. Mais 7 o NOx do manganês. Tá? Então aqui vai ser o ácido permangânico. Tá? Permangânico. Beleza? Se tu te perder na nomenclatura, pensa que eles sempre tentam colocar o nome como sendo uma proparoxítona. Permangânico. É ácido hiperclórico. Ácido crômico. Ele sempre tem a tônica na antepenúltima sílaba. Beleza? E aí a gente tem algumas características aí dos ácidos que não é nada muito importante, tá? Não é nada muito importante, mas talvez ajude aí no teu estudo. Características. Vou colocar mais... colocar 4 aqui. Não, vou colocar 3, que é o que dá espaço aqui. Foda-se. Vamos ver.
Primeiro, ele desidrata a matéria orgânica. Desidrata a matéria orgânica. Tá? Desidrata a matéria orgânica. Eles neutralizam bases. Esse aqui é importante, tá? Esse aqui é importante, mas a gente vai falar mais pra frente. Então, tu pode dar uma ignoradinha por agora. Neutralizam bases, formando sal e água, tá? E por último, a gente tem que deixam incolor, a solução álcool mais fenolftaleína, que é aquele negócio para ver o pH e tal. Fenolftaleína, tá? A solução alcoólica de fenolftaleína, beleza? E cara, ácidos é isso, tá? Lembrando que isso aqui não é nada aprofundado, isso aqui é o mínimo do mínimo, o básico do básico que tu tem que saber, beleza? Que aí, mais pra frente, a gente vai ver aí o aprofundamento de ácidos, e aí o bicho vai pegar, tá? Próximo vídeo, então, vai ser bases, e depois, o terceiro vídeo, vai ser do aprofundamento, e aí, cara, aí é porradaria, fechou? Perfeito, um grande abraço pra ti aí, e eu vou almoçar, que daqui a pouco eu tenho aula, né? Valeu, abração, falou!